Você sabia que a Bíblia nos diz que Deus tem ciúmes de nós? Quando eu era mais nova, lá pelos meus 20 e poucos anos, embora eu conhecesse a palavra de Deus e soubesse o seu amor por mim, eu confesso para você que eu não entendia muito bem o que isso significava. Eu achava que eu poderia viver um pouco na presença de Deus, um pouco fazendo as coisas que todo mundo fazia, frequentando festas, baladas e principalmente me cercando de pessoas que queriam mais aproveitar e viver a vida do que daquelas que estavam buscando um relacionamento sério com Deus. E eu tinha certeza que nada disso poderia me influenciar, que eu amava Deus e que não tinha nada demais no que eu estava fazendo. Só que isso é puro engano. Prova disso é que Deus teve que falar comigo numa balada, como eu contei no primeiro episódio aqui do canal. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós reconhecemos e declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós formamos uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça e que nós somos o seu corpo. E também diz que Cristo é o noivo e que nós, a sua igreja, somos a sua noiva. E é claro aqui que ele não está falando da igreja institucional. Mas esses dois exemplos significam que nós estamos conectados com Deus, que nós temos uma aliança com Ele. A partir desse momento em que nós fazemos essa aliança com Deus, nós somos santificados, ou seja, nós somos justificados pelo sangue de Jesus para que nós possamos entrar na presença de Deus, estar na presença dEle, porque Ele é santo e não suporta o pecado. Só que a vida cristã não se resume a aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Também quer dizer que Deus nos chama para que a gente ande em santidade. E santo, não sei se você sabe, mas significa separado. Isso quer dizer que quando Deus nos chama para a gente andar em santidade, Ele deseja que nós andemos separados do pecado. E essa convocação nós encontramos lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, que dizem assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, andar em santidade, portanto, não é um chamado para alguns apenas. É uma convocação que Deus faz para todos aqueles que desejam ter um relacionamento com Ele, que decidiram aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Não há possibilidade de a gente viver um relacionamento com Deus pela metade. Um pouquinho aqui na presença de Deus, um pouquinho fazendo o que todo mundo faz, especialmente quando essas coisas do mundo são aquelas que nós sabemos que desagradam a Deus. Nós estamos então vivendo deliberadamente em pecado. E a Bíblia nos diz que isso equivale a uma traição a Deus. Veja só o que diz o livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. Não tem como nós sermos amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo. Não dá pra gente ir ali e dar uma pecadinha, ainda que a gente ache que não é grande coisa, depois voltar a pedir perdão pra Deus e tá tudo certo. A Bíblia é muito clara quando diz que se voluntariamente nós pecarmos, especialmente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. É claro que todos nós estamos sujeitos a pecar. Não existe ninguém, com exceção de Jesus que passou aqui pela terra, que seja capaz de viver sem pecado. Também é verdade que Deus nos ama e que Deus é de misericórdia conosco. E que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também para nos purificar de toda a injustiça. Mas a sua graça e o seu perdão não são um passe livre para a gente sair por aí deliberadamente em pecado, fazendo aquelas coisas que nós sabemos que desagradam o coração de Deus, que são contrários à sua palavra, por menores que sejam. Deus conhece o nosso coração e sabe exatamente quais são os nossos pensamentos. Se nós praticamos algum pecado, fazemos alguma coisa que desagrada o seu coração de forma consciente, não se engane, porque Deus conhece o que se passa na sua mente e no seu coração. Eu não sei como você tem conduzido o seu relacionamento com Deus, e talvez o vídeo de hoje seja um alerta dele para o seu coração, para que você tome uma decisão, abandone essas práticas que você sabe que desagradam o coração de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que ampla é a porta e largo é o caminho que leva à perdição, e que muitos vão entrar por ele. Mas Deus te chama hoje para entrar pela porta estreita e andar pelo caminho que também é estreito, porque é esse que leva à vida. Deus te ama e ainda dá tempo. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.